Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Até aqui, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez, em tua presença, rogamos que nos abençoe com a tua palavra, que lida agora será proclamada ao coração dos teus filhos que aqui se encontram, Senhor. E também daqueles que nos assistem, Senhor. Nos edifica na tua verdade e nos transforma para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os últimos sermões desta série que nós estamos expondo aqui em Mateus têm se concentrado em uma série de disputas entre Jesus e os fariseus. Para nós trazermos à memória onde tudo isso se iniciou nos questionamentos dos fariseus acerca da razão pela qual Jesus deixava seus discípulos colherem espigas no sábado. Lá no capítulo 12 aqui, lá no versículo de número 2, logo no início desse capítulo que estamos expondo já há mais de um mês. Mas ela não parou por ali, pelo contrário. As disputas continuam quando Jesus cura a mão ressequida de um homem, também num sábado. Algo que irrita profundamente os fariseus ao ponto de tramarem uma forma entre si de como matariam a Jesus. Essa disputa chega então ao seu auge quando os fariseus acusam Jesus de estar expulsando demônios pelo poder de Belzebu, o que faz com que o bom Salvador os advirta acerca do pecado imperdoável que estavam próximos de cometer. Após isso, então, ele os exorta acerca da importância de um coração bom em oposição a um coração mau, do cuidado que se deve ter com a língua e as palavras que são proferidas a partir dela. No entanto, tal disputa, longe de ser dissipada, aqui no texto que acabamos de ler tem mais um episódio. Dessa vez, os fariseus, unidos aos escribas, exigem de Jesus um sinal, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Percebam, irmãos, que quando os escribas e fariseus pediram um sinal, estavam pedindo a ele que o fizesse o que normalmente consideramos um milagre. Não há uma palavra única para milagre no Novo Testamento. Em vez disso, existem 3 outras palavras que são usadas para descrever vários eventos, e é possível, então, como nos lembra R.C. Sproul, extrapolar o conceito de milagre a partir desses 3 cenários. As 3 palavras são maravilhas, poder e sinal. Ora, mas e por que sinal? Porque um sinal aponta para aquilo que vai além de si mesmo, aponta para algo maior. Em outras palavras, aponta para os atos de Jesus de cura, ressuscitando pessoas da morte, alimentando multidões, transformando água em vinho e assim por diante, significados, atos impressionantes
e que serviam para mostrar a todos aqueles que aquilo que havia sido prometido lá atrás pelos profetas estava se cumprindo em seus dias. Como dissemos outrora, Nicodemos, quando veio a Jesus à noite, confirmou isso. Quando o saúda e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. E ele reconhece, ele diz: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Havia, irmãos, muita coisa que Nicodemos não entendia e que até errou, mas nisso ele estava certo. Mas então, se Nicodemos, que era um dos fariseus, sabia disso e reconhecia isso, porque estes escribas e estes fariseus, ainda assim, tendo visto tudo o que ele já havia feito na região da Galileia, ainda chegam até ele e lhe pedem um sinal. Percebam, irmãos, que estes que agora se aproximam de Jesus não são diferentes dos outros que o chamaram de samaritano, que o acusaram de estar fazendo magia e até mesmo de ter se associado ao diabo para expulsar demônios. Nós podemos dizer que estes agora são mais polidos nas suas palavras. Afinal, como eles chegam para falar com Jesus? O chamando de mestre. Se fossem em nossos dias, geralmente no ambiente acadêmico, iriam chamar de scholar. Porém, meus irmãos, de verdade, estes são apenas mais astutos do que os outros. Pois o que lisonjeiramente exigem de Jesus é tão pérfido quanto as acusações que fizeram os outros acerca do bom Salvador. O que lhe impedem aqui, irmãos, é algo insultuoso, é algo impudente, porque Jesus já havia dado vários sinais. Os sinais que eles agora pediam, Jesus já havia demonstrado. Pelos quais se haviam abraçado a eficácia e a compaixão. Sim, compaixão, amor e graça para com pobres e perdidos pecadores. Mas estes não estavam preocupados com a graça. Estes não estavam preocupados com misericórdia. Não estavam interessados em compaixão. Sim, em prodígios. Não em curar. Mas naquilo que apelava aos seus sentidos. Logo, o sinal que pediam a Jesus tinha de ser diferente de tudo quanto fora feito previamente. Tinha de ser algo extraordinário, sensacional. Que demanda perversa era destes homens. Porque além de insultante e impudente, era também hipócrita. Porque se sentiam seguros de que o que de forma tão polida haviam solicitado a Jesus que fizesse, ele de forma alguma poderia fazer. E é por isso então que Jesus olha para eles e os responde dizendo, olha aí o que ele diz no versículo 39. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Sabe como é que Jesus responde a estes, irmãos? Tão polidos e aparentemente tão piedosos. Em nossos dias nós poderíamos dizer que tão politicamente corretos. Abertos ao diálogo, a estabelecer um contato amigável. Jesus os compara a uma geração má e adúltera. E isso soa um tanto severo, irmãos. Mas é algo que é necessário para esse tipo de gente ouvir.
Esse tipo de gente incrédula e soberba. E não, irmãos, achemos que estamos livres desse tipo de pecado. Porque por muitas vezes, talvez não externemos isso, mas por muitas vezes, como tem surgido um certo movimento em nossos dias, que pensamos como seria bom se Deus nos desse sinais novamente. Sonhando, acordado sobre como seria fácil ser fiel depois de ver esses sinais acontecendo novamente. Como as nossas igrejas se encheriam se de repente começasse a profetizar sobre a vida de alguém e se cumprisse. Se alguém chegasse numa cadeira de roda e se levantasse saltando e pulando. Se alguém chegasse com as pernas amputadas e milagrosamente elas aparecessem e ele voltasse a andar normalmente. Com que intuito isso, irmãos? Pela manhã nós falávamos de contentamento. Mas parece que essas pessoas não estão contentes com a revelação que Deus nos deu e preservou até os nossos dias. Eles precisam de mais. Mas Deus não costuma atender a tais pedidos. E sabe por quê, irmãos? Porque é pecado exigir que Deus se prove a nós. E sabe o que é que está envolvido? Esse tipo de pecado e incredulidade, rebeldia e desconfiança de Deus. E vejam, irmãos, duvidar da capacidade ou vontade de Deus em cumprir suas promessas é uma terrível afronta ao Altíssimo. Aqueles que, ao invés de confiar na palavra de Deus e em sua providência, acabam se colocando em situações de perigo ou tentação, esperando que Deus intervenha milagrosamente para salvá-lo, estão pecando, colocando o Senhor à prova. Uma outra forma que, de modo recorrente, muitos têm pecado colocando à prova o bondoso Deus é a murmuração. Eu pergunto, quem aqui já não conheceu um irmão ou irmã que parece que para onde ele vai uma nuvenzinha negra na cabeça dele? Você dá bom dia e ele responde com um olhar tristonho e E se você der a oportunidade, ele se lamenta a manhã inteira, deixando inclusive você muito mal. Vejam, irmãos, a murmuração é uma reclamação constante, é uma mostra de insatisfação constante, de falta de contentamento na vida de uma pessoa. Ora, o que disse o Senhor Deus, aqueles que saíram do Egito e viviam a murmurar, lá em Deuteronômio 16, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o que eles fizeram? O que eles fizeram, irmãos? Êxodo capítulo 17, Números capítulo 20, nos diz que esse povo murmurou e reclamou de Deus por tudo. O Senhor lhes proviu o alimento, mas não era o suficiente. O Senhor mandava mais, mas não era o sabor que eles queriam. O Senhor provia água, mas eles queriam água em abundância. E com isso começaram a questionar a presença de Deus no meio deles, ainda que uma nuvem e uma coluna de fogo os acompanhassem dia e noite. Os irmãos vão lembrar do episódio em que Moisés bate na rocha e a água brota. Deus chama aquele lugar de Massá, tentação, e Meribá, contenda, porque ali os israelitas pecaram contra o Senhor, o colocando à prova. Dizendo, está o Senhor no nosso meio ou não? Salmo 78, irmãos, o salmista descreve como os israelitas continuamente colocavam Deus à prova no deserto. Não crendo nos sinais, não crendo nos milagres, duvidando da capacidade de Deus de lhe prover aquilo que necessitavam.
E vejam o que trouxe sobre eles esse terrível pecado. Em primeiro lugar, Deus trouxe sobre aquele povo juízo. Por sua constante murmuração e incredulidade, a Bíblia diz que eles não puderam entrar na terra prometida e muitos deles pereceram no deserto. Não para por aí. Houve um afastamento gradativo da presença de Deus. Porque a falta de fé, irmãos, impede a manifestação plena das bênçãos e da presença de Deus nas nossas vidas. E o pior, irmãos, que pode acontecer, um endurecimento do coração. Endurecimento do coração. Porque a persistência em colocar Deus à prova leva a um endurecimento do coração. E se torna cada vez mais insensível. Voz de Deus e a sua direção. A estes, como dissemos outrora, rejeitará o Senhor naquele grande dia. Porque o que diz a Escritura? Coração quebrantado, o Senhor não rejeitará, mas um coração duro. E que se endurece a cada dia mais. Meus irmãos, o pecado de provar a Deus nas Escrituras é uma falta grave de fé e respeito. Onde os homens, por uma questão de incredulidade, exigem ou testam a Deus de forma irreverente, quando deveriam confiar humildemente em sua providência e soberana bondade. Porque se verdadeiramente, irmãos, quisermos um sinal de Deus sobre algum aspecto da nossa vida, tudo o que precisamos fazer é abrir essa palavra. Se quisermos ver o poder transcendente do Deus Todo-Poderoso em ação diante dos nossos olhos, devemos ler e ouvir as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Que ela é a palavra de Deus. E não há força neste planeta mais poderosa ou tão poderosa como essa palavra. E é por ela ser assim, então, que os críticos a atacam tanto, irmãos. Dia após dia. Vandalizando-a. Na tentativa de neutralizá-la, diminuindo-a, na tentativa de destruí-la. Mas ela não pode ser destruída. Ela não pode ser diminuída. Ela não pode ser impedida de avançar. Porque ela está cheia do poder de Deus. Como diz R.C. Sproul, tem virado a vida das pessoas de cabeça para baixo, desde que foi inspirada pelo Espírito Santo Altíssimo. Mas, infelizmente, muitos não enxergam a Bíblia como um sinal que, de fato, ela é. Para muitos, os livros, esses 66 livros, parecem algo muito comum. As pessoas preferem olhar para o céu e esperar que uma mensagem esteja escrita ali nas nuvens. James Montgomery Boyce costumava dizer que se Deus decidisse dar ao mundo inteiro um sinal sobre Jesus, ele poderia organizar as estrelas no céu de tal forma que elas soletrassem a mensagem: Jesus é o primogênito de Deus. Mas ainda, se Deus fizesse isso, sabe o que o povo iria dizer? Que coisa estranha esse alinhamento cósmico nas estrelas, não é? Ninguém acreditaria em uma mensagem escrita nas estrelas. Assim como muitos não têm acreditado nessa mensagem escrita nesses 66 livros da Escritura. E por quê, irmãos?
porque estes fazem parte de uma geração má e adúltera. Não acreditam, porque não querem acreditar. E é por isso então que Jesus prossegue dizendo a eles, vejam aí, nenhum sinal será dado a esta geração, exceto o sinal do profeta Jonas. Ora, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Que sinal foi esse do profeta Jonas? Jonas estava morto há séculos. Como ele poderia dar um sinal? Vejam, Jesus não queria dizer que Jonas daria um sinal, mas que Deus daria um sinal, como o que aconteceu com Jonas. Ora, mas o que aconteceu com Jonas? Vejam aí, Jesus diz, versículo 40, ele diz, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está falando do que, irmãos? De sua morte e ressurreição. Morte e ressurreição. E tantos quantos, ao longo dos séculos, dizem ser metafórica ou não real. Ora, muitos olham para esse texto e levantam objeção. E eu posso imaginar que naquele dia os fariseus fizeram o mesmo. Eles olham e dizem que se Jesus estivesse prevendo sua ressurreição aqui, ele estava cometendo um grande erro. Porque ele morreria na tarde de uma sexta-feira e ressuscitaria na manhã de domingo. Não seriam 3 dias e 3 noites. Então eles deveriam ter dito, veja bem, você diz às pessoas que esta é a palavra de Deus e que ela é infalível e inerrante, mas aqui está um erro gritante. Todavia, irmãos, para compreender corretamente esse texto, precisamos conhecer algo sobre a linguagem comum dos hebreus do primeiro século. Quando se referiam a 3 dias e 3 noites, queriam dizer 3 dias de 24 horas no calendário? Será que era isso que eles tinham em mente? Vejam, Jesus passou da sexta-feira, todo o sábado e uma pequena parte do domingo em seu túmulo. Mas em termos hebraicos, isso era considerado 3 dias inteiros, ou 3 dias e 3 noites. Logo, Jesus não viu necessidade de mudar a linguagem para se adequar aos nossos dias, para se comunicar com aqueles que estavam no primeiro século, a fim de calar a boca dos rebeldes do século 21. Mais importante ainda, porque o livro de Jonas diz que o profeta esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Jesus disse que estaria no seio da terra pelo mesmo período. E aí, lendo o comentário que Sproul faz desse texto, ali ele traz uma ilustração e traz uma recordação de quando estava no último ano do seminário e precisou fazer uma dissertação sobre exegese hebraica. Essa dissertação, ele conta que teve de se esforçar para mostrar a maior parte do livro de Jonas pertencia a um gênero literário histórico, não poético. Então ele conta que tirou a nota máxima na dissertação. Que seu professor o chamou na sua sala e disse: esta é a primeira vez que ouço alguém argumentar razoavelmente que a maior parte do livro de Jonas se enquadra no gênero de narrativa histórica e não de poesia. Isso precisa ser publicado. Ora, diz ele, eu não conseguia acreditar no que ele estava dizendo. Não havia nada naquela dissertação que não tivesse sido dito 1000 vezes por outros eruditos ortodoxos ao longo dos milênios. E Sproul disse que começou a se questionar onde é que esse homem estava esse tempo todo. Que não conseguiu perceber o óbvio. Na verdade, ele disse que sabia onde ele estava. Ele havia estudado numa faculdade liberal.
e feito uma pós-graduação liberal. Ele nunca havia sido exposto a uma interpretação ortodoxa do livro de Jonas. Bastou uma dissertação de um aluno para convencê-lo do gênero literário daquela parte do Antigo Testamento. E vejam, irmãos, que os críticos, os liberais, se divertem com Jonas. É como se não estivessem lendo o texto. Em Jonas 2,5 diz que as águas me cercaram até a alma, o abismo me cercou, algas se enrolaram em volta da minha cabeça. Os críticos vão dizer que não havia algas na barriga do grande peixe, não podia haver algas. Que isso é figurado, isso é mitológico. E Jonas aqui não estava reclamando das algas na barriga do peixe, ele estava reclamando das algas do mar. Era o mar, não o peixe, que ameaçava a sua vida. Ele estava se afogando, ele estava afundando no mar e as algas se enrolaram na sua cabeça nesse momento. E ali então, um grande peixe veio e o engoliu, depois cuspiu em terra firme. Logo, o peixe foi o instrumento da libertação de Jonas, não do seu tormento. E aí, assim como Sproul, eu não posso dizer que como esse tipo de interpretação pode angariar tantos aplausos, irmãos. Porque assim como Jonas foi lançado ao mar para que os marinheiros do navio pudessem ser salvos, é por isso que ele é lançado ao mar. É para que os marinheiros daquele navio não pereçam. É para salvá-los. E tal qual como Jonas, Jesus é lançado às profundezas da terra para a nossa redenção. E ali ele fica em silêncio por 3 dias. Então, na manhã do 3º dia, Deus Pai o torna à terra em suas mãos e traz de volta o seu filho à vida nova. Aqui ele é considerado sinais. Ressurreição corpórea. Vejam, irmãos, que o apóstolo Paulo teve que lidar com esse tipo de ignorância. Como nós lemos aqui no texto base da Santa Convocação, lá em 1 Coríntios 15, mas não apenas lá, ele teve que lidar com isso, por exemplo, quando ele debateu com os filósofos em Atenas. Ao observar o monumento que eles tinham a um Deus desconhecido, ele disse: aqueles a quem vocês adoram sem conhecer, eu o anuncio. É o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é adorado por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, visto que ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Ele prossegue no seu discurso e diz: portanto, visto que somos uma geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, obra de arte ou imaginação do homem. Deus, porém, não levando em conta esses tempos de ignorância, agora ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam. Porque estabelece um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão ao qual destinou. Disso deu certeza a todos. Como ele deu certeza a todos? Ao dos sinais. É interessante porque quando o apóstolo Paulo fala dos tempos de ignorância, ele estava se referindo aos filósofos de Atenas, que adoravam ídolos que haviam feito com as próprias mãos. E Paulo ali os adverte que Deus havia tolerado tal tolice por séculos, mas os dias de sua tolerância haviam terminado. Ele ordenava que todos agora se arrependessem.
Todos se arrependeram. Mas, o que mudou de lá para cá então, irmãos? Por que Deus suportou algo por milhares de anos? Seria para apenas anunciar que um dia Ele não toleraria mais? Certamente não. Então, por que seria? Ora, a resposta é muito simples. Porque Ele havia determinado um dia em que julgaria o mundo com justiça. E o faria por meio de um homem, de um varão. Homem. Além disso, Ele havia dado a certeza disso a todos quando ressuscitou dentre os mortos. Então, se aqueles fariseus e aqueles escribas buscavam um sinal, Jesus está dizendo. Porque nenhum sinal autentica a pessoa de Cristo de forma mais completa e poderosa, irmãos. Vocês são. Não há, irmãos, nada maior que ele. De modo que, se não o aceitarmos, não crermos, jamais nos beneficiaremos dos seus méritos, da obra. Mas permaneceremos nas fileiras dos escribas e fariseus. Permaneceremos entre aquela geração má e adúltera. E aqui falou Jesus. Para que isso, então, não aconteça, Jesus, então, chama o arrependimento. Por isso ele suscita aqui os ninivitas. Por isso, hoje aqui, proclamando a palavra de Deus, cito esses escribas e fariseus. No entanto, todos se arrependeram? Ou se arrependerão? Irmãos, triste foi, e será o fim destes que, mesmo vendo os sinais, não enxergaram. Que mesmo ouvindo dia após dia, domingo após domingo, culto após culto, mensagem após mensagem pela internet, pelas redes sociais, não escutaram. Antes se fizeram de cegos, se fizeram de surdos, se fizeram de mudos. Chamado de Cristo, permanecendo endurecidos completamente. Vejam, irmãos, que estes, de forma alguma, os espera Jesus. E por quê? Eu posso dizer com tanta certeza e convicção que, de forma alguma, os espera Jesus, porque estes, irmãos, são os piores, os mais ímpios, muito mais do que os ninivitas. Um povo que é reconhecidamente, não apenas no seu tempo, mas historicamente, como um dos povos mais perversos que já existiu neste mundo. Estes são piores que os ninivitas. Piores do que esses escribas e fariseus. Sabe por quê? Jesus vai dizer. Vejam aí os versículos 41 e 42. Ninivitas surgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Sabe por quê? Eles ouviram a mensagem de Jonas e se arrependeram. Mas, diz Jesus, vejam aí, eis que está aqui quem é maior do que vocês dizem.
publicano e pecador, expulsa demônios pelo poder de Deus. Mostra-nos um sinal. Jesus prossegue, irmãos. Ele diz: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, que veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está, quem é maior do que Salomão. Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Vocês entenderam? Jesus está dizendo que pessoas menos iluminadas obedeceram a uma pregação menos iluminada. Em contrapartida, pessoas mais iluminadas se recusaram a obedecer à luz do mundo. De modo que Jesus, então, os adverte aqui dizendo que o povo da cidade pagã de Nínive testemunharia contra eles no juízo, diante do trono de Deus, porque ouviram a voz de Deus e se arrependeram. Pregação de João. Eles ouviram João. Mas os escribas e fariseus quiseram ouvir Jesus. Como muitos em nossos dias. Da mesma forma, Jesus diz que a rainha de Sabá testemunharia contra eles no julgamento, pois havia feito uma longa e árdua jornada para ouvir a sabedoria de Salomão, enquanto aqueles exigiam de Jesus, que era maior do que Salomão, desse um outro. Não era alguém conivente com Bezebu que estava ali. Era o Filho de Deus que eles estavam rejeitando, negando, provocando, odiando. Vindo mais um. Terrível dureza de coração, irmãos. Tão terrível quanto a de muitos aqui em nossos dias. Por isso, cuidado. Você que tem se tornado insensível, resistente, obstinado à voz de Deus, sua palavra, a obra do Espírito Santo. E tem insistido naqueles pecados de estimação. Como disse Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque o Senhor tem batido de modo persistente, irmãos, recorrente em determinados pecados aqui. E muitos continuam a lutar contra o Senhor, insistindo em permanecer do mesmo jeito, por orgulho e egoísmo. Eu lhes digo, irmãos, hoje pode ser o último dia para você dar ouvidos a Deus, arrepender-se, receber o perdão. Talvez seja a última hora. Amanhã ou mais tarde, é tarde demais. Então não perca tempo. Creia nas promessas. Confie em sua bondade e poder. Reconheça a sua própria propensão a endurecer o coração e busque uma transformação mais profunda que só pode ser realizada mediante a ação do Espírito Santo.
puritano Thomas Watson dizia que um coração quebrantado é um sacrifício aceitável. E ele não é quebrado, a menos que esteja arrependido. Então, arrependa-se e corra para Cristo. Faça como Davi. Se apegue ao Senhor nessa noite e ore pedindo a um coração de carne e que Ele arranque o seu coração de pedra. Peça-lhe um novo coração, disposto a perdoar, a amar, a se arrepender, a seguir os caminhos do Senhor, como profetizou Ezequiel. Mas faça isso hoje. Nem demora. Já. Não fiquem sentados com essa geração má, mas tomem assento junto aos santos do reino de Cristo, para viverem eterna. Vamos orar?